Costumamos dizer que estes são momentos em que, mesmo parcamente diante das nossas limitações, devemos externar nossos sinceros gestos de gratidão ao Pai Criador por esta sublime contribuição à Terra, que é a doutrina espírita. Contudo, especialmente hoje, esta gratidão deve estar de maneira mais intensa em nossos corações, porquanto amanhã, dia 18 de abril de 2022, estaremos celebrando 165 anos da chegada do Consolador entre a humanidade. A doutrina espírita, que surge a partir do Livro dos Espíritos, consolidando um marco divisor na história humana. E, portanto, este fato deve ser para cada um de nós, sobretudo espíritas, que já detemos algum conhecimento a respeito da realidade da vida, ser bastante considerado. E não é à toa que de bem longe seres superiores emanam dos seus mais nobres e dignos sentimentos e, sobretudo, os pensamentos alinhados com Jesus, a fim de se fazerem presentes em cada uma dessas células cristãs que são as casas espíritas sérias e outros templos religiosos, templos que albergam a sinceridade da construção do bem. E, portanto, como o pequeno fio condutor, mesmo diante das nossas limitações, trazemos a revelação da tradição espiritual desses benfeitores, que nos brindam com a sua presença, a fim de trazer a temática proposta e desenrolam o cenário daquela Palestina antiga, onde o próprio Cristo se fazia presente. E numa cidade chamada Cesareia Marítima, à margem do mar Mediterrâneo, com as suas águas azulíneas, numa tarde semelhante a essa, a brisa do Mediterrâneo tocava as faces jovens daquele garoto de 14 anos, conhecido como Caius Tito, filho de um conhecido general dos exércitos romanos, porque a cidade de Cesareia Marítima era a segunda cidade de maior importância na região da Palestina, aonde os romanos detinham avançado domínio, que era uma região execrada, mal vista, de povos rudes e rebeldes que não se subjugavam ao domínio romano. E ali,
personagens truculentos, bélicos, eram destinados a fim de controlar a rebeldia daqueles povos. Entre eles, Tito, um general que havia servido com o grande César e que agora, sob o domínio de Herodes e seus 4 tetrarcas filhos, governavam aquela região. Caio Tito, aquele jovem, havia recebido uma educação diferenciada com os mais céleres educadores gregos, porquanto a abastança de sua família e os privilégios socioeconômicos do posto que o pai detinha na hierarquia romana permitiam que ele pudesse ter acesso a informações escassas e ali constituía uma capacidade intelectual acima, muito acima do que era o trivial. E em suas profundas inquietações, aquele garoto se indagava e conversava naquela tarde com seu pai. Pai, por mais que eu conheça toda a mitologia dos gregos antigos, dos helenos, dos patrícios, dos estoicos, por mais que eu conheça a doutrina dos judeus, na presença dos próprios sumos sacerdotes que me concedestes a honra de poder estar, por mais que eu conheça as tradições dos egípcios e dos povos antigos, eu ainda não consigo sentir em meu coração o real significado da fé. A fé desses instrutores que tu me ofertasses até hoje, Pai, não condizem com a realidade que eu observo. Há uma lacuna que se espraia a ser maior do que o Mediterrâneo. E eu sofro. A tradição espiritual que nos revela desses espíritos luminares aqui presentes na nossa casa informam que há aproximadamente 200 quilômetros a sudeste da cidade de Cesareia Marítima, nas terras da Galileia, Jesus, o mestre dos mestres, se encontrava com os discípulos na conhecida passagem do jovem endemoniado. À sua frente, aquele pai aflito se ajoelhava. Distavam Caio, Tito e Jesus, o homem-fé, 200 quilômetros, simultaneamente no mesmo tempo. Senhor, afasta do meu filho o demônio, que ora o joga no fogo, ora o joga na água. Os teus discípulos não conseguiram afastá-los. E Jesus se dirige àquele jovem, qual o outro às margens do Mediterrâneo, e diz: afastem-se. E a criança, na fala evangélica de Mateus, no capítulo 17, se faz são. É comovente essa passagem, porque os discípulos se aproximam de Jesus e indagam: Senhor, por que não conseguimos nós, já que tu nos outorgastes, impor as mãos, expulsar os demônios e curar as pessoas, e nós não conseguimos? Porque para este tipo de fenômeno é necessário jejum, oração e fé.
E Caio padecia de algo mais consistente para tirar de dentro de sua alma a inquietação por não compreender ainda o que era a fé. Desde os tempos mais antigos, nós vamos perceber que a humanidade se depara com essa questão da fé. Na terra primitiva, os homens rudes, os primeiros ensaios humanos, já expressavam, de alguma maneira, a questão da fé. Pictogramas nas cavernas de Quequei, na Turquia, que datam de mais de 40 mil anos, expressam figuras humanas genuflexas para observar os céus, dando a entender, pela construção, que ali já se deparavam com os primeiros momentos dessa conexão com algo superior. Ao passar dos tempos, vamos ver os primeiros códigos que propunham organizar sociedades através de normas, de regras sociais de boa convivência. Entre eles se destacam primordialmente o chamado Código de Hammurabi, que foi um rei da região da Mesopotâmia, que, bem intencionado, queria fazer daquela sociedade uma sociedade próspera, harmônica, onde houvesse respeito mútuo e, portanto, o desejo de um deveria respeitar a vida do outro e vice-versa. E, para mediar, lançou mão do princípio do talião, conhecido depois, à época de Moisés, como o olho por olho, dente por dente, em que uma transgressão cometida seria paga da mesma forma, na mesma moeda, no mesmo ato, que não era bem assim, porque alguns tipos de delito não havia a proporcionalidade do ato, e sim a pena de morte, rito sumário. A mulher e o homem que traísse o cônjuge era pena de morte. Não havia a reciprocidade da traição, era morte. E tantos outros exemplos. Para propor isso, Hammurabi justificou a sociedade, porque havia um fórum, um espaço aonde os mais experientes julgariam os casos diante de fatos, de evidências. Entretanto, ali só estavam compondo aquele fórum pessoas de boa fé. E a fé era entendida por aquele povo em algo que, de fato, desse sentido e resultado. É assim que vamos ver os pródromos, as sementes dessa coisa abstrata chamada fé. Em outros povos, a fé vai adquirindo, em outras épocas da civilização humana, outros sentidos, outras conotações. Alguns vão associar em suas culturas a fé a algo mais material, mais materializado, ou seja, é algo mais egocêntrico, mais individualizado. Se eu consigo perceber em mim forças, capacidades, habilidades, então eu acredito que eu posso realizar algo. Eu sei que eu sou hábil em fazer contas. Eu sou bom de matemática, então o caminho certo que vai me colocar numa posição de destaque talvez seja a área das ciências exatas. E aí eu vou ser um engenheiro, um matemático, etc. Esse é um pensamento linear, superficial. Da mesma forma que aquele que acredita nos seus traços, na habilidade artística e motora, vai se inclinar para o lado das artes, da criatividade.
E tantos outros são os exemplos dessa natureza individual de entender a fé, que é a crença nas suas próprias capacidades. O que nos deixa muito vulnerável. Por quê? Primeiro, não sabemos todas as nossas capacidades, as nossas qualidades, os nossos recursos, porque muito há em nós que ainda está escondido, está enterrado nos nossos preconceitos, nos nossos estigmas, na nossa lente distorcida de ver as coisas. Adiante, essa fé evolui um pouco e ganha um pouco mais de requinte, porque no progresso evolutivo, a gente vai ver que essa fé começa a se associar a sentimentos mais dignos. E é então que a gente vai ganhar respeito por aquilo que o outro também é. Então a fé deixa de ser uma exclusividade minha, dela, de vocês, e passa a ser agora um elemento que pode congregar e ser base de construções sociais, de microgrupos sociais. Então, juntos, passamos a ter a fé que vamos tornar aquele ambiente que moramos algo mais agradável. Mas aí também surge, na esteira da humanidade orgulhosa e egoísta, dado o nível exatamente do desconhecimento do que de fato seja a fé, formamos grupinhos exclusivos e passamos a lidar com a divindade, o Deus Criador, do ponto de vista de um privilégio. É assim que surgiram a crença no Deus único, mas o Deus exclusivo. Os judeus são um exemplo disso, que cunharam Deus a partir da ideia da exclusividade, o Deus dos exércitos. E então nós agradamos a esse Deus através de rituais, através de oferendas, de ofertas. E aí o Deus está comigo e não abre. Eu estou numa boa. Pode vir os romanos, os sírios, os etruscos, os germânicos, os saxões, e eu, como tenho uma fé nesse Deus, e eu comprei para mim esse Deus, ele vai me salvar, vai me colocar numa terra prometida e nada me faltará. Observamos muito esse racional lá no Antigo Testamento, que propõe exatamente essa fé restrita à bajulação. É uma troca, na verdade. No fundo, mesmo vários dos profetas, já desde então, nos alertando que não era daquela forma, mas que nós, naquelas épocas, os povos daquelas épocas, era assim que traduzia a questão da fé. Uma fé de exclusividade, que depois foi favorecer a formatação de outras seitas e de outras crenças baseada nessa estrutura básica, a estrutura dos dogmas, a estrutura dos rituais. Então, agora, eu me visto dessa forma ou daquela forma. Eu faço isso, porque me mandaram fazer. Eu me ajoelho em grãos de milho, de feijão. Eu me torturo, eu me machuco, porque assim a minha fé vai me colocar em conexão com o Criador, porque Ele exige de mim essa posição. E mais uma vez, nós passamos séculos e milênios patinando e patinando e patinando. E obviamente que o resultado dessas práticas, dessa maneira de pensar, desse paradigma que orienta a maior parte ainda de nós, essa coletividade espiritual na Terra, dessa visão pequenina, atrofiada,
distorcida até do que seja a fé. E não é à toa que aqui e acolá, aqueles que exercitam uma reflexão um pouco mais profunda, observando a natureza, observando o regime de causa e efeito, consequências dos nossos atos, de maneira isenta, imparcial, vai perceber que essas coisas não encaixam. E muitos passaram a adotar uma vida agnóstica. Até mesmo muitos se escolheram ateus, porque a questão da fé não se coadunava, não era convergente com a razão, com a observação dos fatos de maneira mais pura, na realidade como são. Esse distanciamento entre raciocínio, que é o principal atributo do Espírito, quando os Espíritos vão definir logo no começo, na primeira parte do Livro dos Espíritos, o que é o Espírito? A resposta é a inteligência. Qual é? Inteligência que se espraia no universo para fazer a vontade de Deus. Porque Ele é a inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Então, desde a época mais distante, nós vamos titubeando no quesito fé. E fé, segundo o Espírito Emmanuel, é um dos principais sentimentos, é uma das energias psíquicas mais importantes para que nós nos aproximemos e vamos em direção ao Criador. Como aquele jovem lá que foi citado e revelado pelos benfeitores presentes. A inquietação, e garanto que da maior parte de nós aqui nesse momento, ainda é grande, porque não entendemos os medos que sentimos, as angústias que partilhamos no nosso dia a dia, as ansiedades inúmeras que nos fazem adoecer, de variadas formas, exatamente porque a fé que há em nós não é a fé real. É uma fé separada da razão. É uma fé que está nas prateleiras, que está nas paredes, que está nos livros, mas não é uma fé que mergulhou ainda em nós. Nós não abrimos o espaço para essa fé brotar. Porque como somos crias da divindade, há em nós esse recurso. É da nossa natureza, é do DNA divino essa fé. E foi exatamente há 165 anos atrás que surgiu na Terra o conceito definitivo, o conhecimento libertador, que através das vias da fé nos coloca numa situação diferente de vida, como dizia Jesus, de vida abundante. O próprio Cristo, lá naquela tarde, a tarde em que aquele jovem indagava como alcançar a quietude, a plenitude de espírito, para saber lidar com os desafios da vida sem tantas tormentas, entendendo que há em tudo um sentido e uma razão. E Kardec vem trazer, a 18 de abril de 1857, exatamente isso. A fé raciocinada, que é a única capaz de enfrentar frente a frente a razão e nos libertar. Porque a ideia de Jesus não é aprisionar, não é criar dogmas, não é nos tornar sectários, seja no campo religioso, das crenças disfuncionais e distorcidas, seja no campo político, ideológico, no campo socioeconômico, no campo dos esportes, não é enviesar o nosso pensamento, é nos aprisionar em paixões insalubres.
Eu gosto de fulano e, portanto, eu tenho que detestar Beltrano porque ele é contra fulano. O Senhor da vida diz: se te baterem numa face, oferece a outra. A face do mal que te chegue, tu tens que lidar com a face do bem para quebrar esse ciclo. Aquele que guerreia contra ti, tu tens que levar paz e não guerra, porque senão isso não tem fim. Somente e apenas somente a fé raciocinada permite abrir mão da própria vida em nome desses princípios. Não são modelos econômicos, jamais serão modelos políticos, jamais será um time de torcida organizada que vai libertar a criatura humana da nossa miséria moral. É a fé raciocinada que dá sentido a tudo o que é de mais sagrado na vida que nos é revelado paulatinamente. Lá atrás, na primeira revelação, tem no frontispício dos 10 mandamentos, o decálogo trazido por Moisés: amarás teu Deus sobre todas as coisas. O segundo ponto, não matarás. Depois, não adulterarás, e por aí vai. Já era o convite para a fé real. Ora, se você acredita num Deus justo, bom e perfeito em todos os seus atributos, por que então duvidar disso? Por que preferir aquele cara que está no microfone falando lá umas besteiras em detrimento dessa verdade? É assim que chega à terra aquela promessa feita por nosso Senhor Jesus: não vos deixarei órfãos. Se me amai e guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador que ficará convosco por toda a eternidade. É profunda a promessa de Jesus. Quando ele diz que ficará conosco eternamente, significa que estes princípios da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, é Jesus vivo, de maneira detalhada, simplificada, acessível, à luz da ciência, da filosofia e da religiosidade, não da religião, da religiosidade, que é a conexão conosco para com o Criador, é a retomada nossa de maneira agora real, funcional, viva com aquele que nos criou. É a nossa identidade sendo revelada de maneira pura e cristalina. É o cristianismo puro, sem querelas, sem artefatos, sem místicas, sem dogmatismos, sem a interferência humana de conchavos, de conluios, de alterações para a serventia de pequenos grupos que sempre buscaram dominar através das eras. Jesus é libertação. E plenamente convergente com os ideais de Jesus é a doutrina espírita, porquanto foi o próprio Senhor que a presidiu. O Espírito de verdade que estará convosco. Esse é o convite que Kardec nos fez. Passando por desafios incomensuráveis, servindo aos ideais de Jesus, na grande missão de codificar a doutrina dos Espíritos. Ele traz, então, uma nova maneira, um novo método, porque exatamente para se afastar definitivamente dos dogmas. Porque alguns humanos, investidos de um poder que não foi outorgado
melhor dizendo, não foi exercido de maneira adequada, porque se estavam ali, eram de alguma forma para serem missionários da libertação e da elevação do espírito. E desvirtuaram aquelas missões em conchavos materialistas tão somente. E, portanto, desalinhados com a verdade. A proposta do cristianismo redivivo deveria ser baseado agora em fatos, tendo uma metodologia que tornou consistente para que não ficasse no personalismo que sempre foi. Sumo sacerdote da religião tal reúne o seu conjunto de confiança e, numa canetada, modifica ali a pureza do evangelho. Lá adiante, outro desfaz aquilo e refaz de outra forma. Kardec adota o método da universalização das informações. O que significa isso? Significa que as verdades trazidas pelos espíritos superiores, entre eles os mais destacados que conviveram com o próprio Cristo na época do Cristo, como João o Evangelista, que anos depois foi Francisco de Assis. E aquelas informações foram trazidas inicialmente por duas médiuns de 14 e de 16 anos, Julie e Caroline Boudin. E mais adiante, na revisão, porque houve uma revisão para atestar ainda mais convincentemente a verdade daquilo que está contido em O Livro dos Espíritos. Uma jovem chamada Jafé e outra chamada Hermance Dufault, que fizeram parte da segunda parte de O Livro dos Espíritos, aonde foram ampliadas as perguntas. Mas antes disso, cadernos com milhares de perguntas e respostas trazidas por médios diferentes ao redor do mundo. Na França, na Bélgica, na Holanda, nos principados que hoje são Mônaco, leste da Alemanha, ilhas, colônias da França, como a Martinica e etc. Médiuns espontaneamente traziam aquilo que está em O Livro dos Espíritos. E as perguntas de A, B, C, D, F, todas essas pessoas eram iguais, exatamente iguais em sua essência. E foi isso que Kardec fez. O termo codificador significa isso. É um aplicador de um método consistente e seguro para organizar informações de maneira imparcial e neutra, de forma que não haja tendência, viés à sua maneira. Ora, é de se esperar que na pátria do Evangelho, que é o Brasil, o coração do mundo, nós somos o celeiro da educação moral e espiritual à luz do Evangelho de Jesus. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, uma psicografia de Chico Xavier. Convidamos à leitura, porque vamos entender muito do significado da fé. E, portanto, é de se esperar que aqueles espíritos que participaram da codificação estejam hoje aqui no Jefa, em outras casas no Brasil sérias, com um trabalho sério de evangelizar a todos, em nome de Jesus. Não se espantem. Isso não é uma blasfêmia, nem estou sendo herege. Se isso fosse há 500, 800 mil anos atrás, certamente eu sairia daqui para uma fogueira. Isso nos serve a nossa vida.
é a fé raciocinada que dá um sentido real à vida e que justifica, por exemplo, por quê? Por que que Jesus dizia, perdoa, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Querendo dizer do perdão incondicional. Por que eu vou perdoar alguém que prejudicou a mim mesmo, a minha família, que tirou a vida de quem eu amo? Por que eu vou perdoar? Qual é o sentido disso? A pessoa tirou o que eu tinha de mais precioso na vida. E vem alguém e diz que eu tenho que perdoar. Somente a fé raciocinada é capaz de fazer esse trabalho mental e emocional a fim de sobrepujar a dor de uma perda significativa. Não é que a gente não sinta dor, não é que não fiquemos entristecidos, profundamente angustiados e tristes. Não, a dor, a separação de um grande amor, de alguém importante, é duro. Quem já passou sabe o que é isso. Todavia, não devemos lançar mão do sentimento de revanchismo, de revide. Essa é a parte que nos cabe trabalhar internamente isso. E a justificativa qual é? É que se eu continuar perseguindo aquele, e essa é uma justificativa que para muitos é fria, é quase robótica, todavia podemos assegurar que não é. É do mais profundo sentimento. Porque mesmo diante da dor daquela perda significativa, eu consigo superar através de um esforço psíquico com uma justificativa racional. Porque se eu fizer a ele o mesmo que ele me fez, isso não tem fim. E o Espiritismo vem consolidar o que Jesus já havia anunciado a respeito da vida. A vida não termina. Ela nunca cessa, ela estua ao infinito, através de um fenômeno chamado reencarnação. É a luz do Espiritismo para a humanidade entender um fenômeno da vida e não um término conhecido como morte. Mais ainda, este fenômeno, ele não é aprisionante, ele é libertador. Porque significa um passo dado além. Obviamente, se a gente for legal conosco mesmo e com o outro. Agora, se a gente for dar pá virada, as consequências são as mesmas. Então, a doutrina espírita traz um outro princípio, um mecanismo precioso que até então a humanidade não entendia. Aliás, entendia, mas era aplicada apenas às relações materiais, de objeto a objeto, que é uma das leis do célebre físico Newton, matemático também. Ação e reação, no qual aquilo que eu atirar com uma força vai retornar para mim com o mesmo potencial, num sentido contrário. O Espiritismo veio revelar que isso se dá nas relações subjetivas. Que aquilo que eu gerar de dano no outro, mais cedo ou mais tarde, na vontade do tempo correto, eu passarei por uma experiência dolorosa e sofrida, se aquilo que eu fiz foi um dano, foi uma transgressão, uma mentira, uma traição, uma infidelidade. Mas se eu pratiquei o bem, se eu semeei o amor, a concórdia, a compaixão, a solidariedade, a caridade, isso vai de volta estar comigo, em dias mais saudáveis, mais felizes. Essa é a grande luz trazida naquela tarde, no Palais Royal, naquela livraria do senhor Dante, aonde a primeira edição de O Livro dos Espíritos chegou, trazida de forma feliz pela esposa daquele livreiro que havia desencarnado momentos antes. E para tantos outros que se depararam com a alegria de ter salvo a própria vida ao ler
os princípios básicos da doutrina espírita, que são o evangelho expandido. É Jesus de forma simples, numa linguagem acessível a todos, para dizer da fé raciocinada que nos eleva e que agora nos propõe uma nova ordem das coisas. É um convite para associar à razão essa primazia da essência psíquica do espírito com esse sentimento digno, enobrecido, que é a fé verdadeira. Aquela que não cai diante de nada. E, no complemento, lá naquela tarde, no paralelo que esses benfeitores espirituais fizeram entre o jovem Caio Tito e a cena de Jesus com os discípulos e aquele garoto que havia sido libertado dos espíritos que o importunavam, Jesus complementa aquilo que ficou imortalizado e ecoa até hoje. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis tirar aquela montanha dali e pôr acolá. São as montanhas das dificuldades humanas, são as encrencas íntimas de tanto atrapalho que vamos causando aos outros, lesando corações, desqualificando pessoas, nos desalinhando com as leis divinas que estão em nossa consciência. É dessa forma que a fé raciocinada pousa na terra, ávida por modificação. Somos nós. Quando pensamos de maneira equivocada sobre o outro, quando julgamos, quando a nossa língua se torna maior do que ela é na realidade, e às vezes passa de 1 palmo, 2, 3, chega até o portão. É uma forma singela e sofisticada de falar a respeito desse tema humano, conhecido como fofoca, não é verdade? Que nos coloca em situações tão lamentáveis. O Senhor dizia, olha, cuida primeiro do graveto enorme que está nos teus olhos, na fala simbólica, na metáfora espetacular de Jesus, antes de poder ir lá catar o ciscozinho do teu irmão, cara. Vai fazer a limpeza primeiro dentro de ti, para que depois, a partir da autoridade moral que te seja conferido pela realidade dos teus atos, e não do que tu falas, aí sim, você pode criticar. Porque se eu critico o outro, mas eu não tenho autoridade moral para isso, eu sou aquilo que Jesus convencionou chamar de hipócrita, sepulcro caiado. Porque estamos branquinhos, eu chamo assim, né? É o homem cosmética. É o homem, como é que chama? Carolina Herrera, né? É a mulher Chanel. Somos bacanas por fora. E por dentro é uma lástima, porque a nossa fé, ela não resiste às vezes a uma picada de mosquito. O cara foi picar, eu fui picado de mosquito outro dia, eu tive que conter meus lábios, porque ia sair coisa que não vale nem a pena pensar. Vejam que tamanho de fé é esse. Se Jesus comparou a fé verdadeira a um grão de mostarda é um negocinho bem pequenininho. Imagina quão distante a gente ainda está dessa fé pequena, mas simultaneamente o Senhor fala que não é necessário ter a fé que Ele tem para realizar obras que sejam favoráveis a nós mesmos e aos outros. Não precisa. Se começarmos a exercitar a fé raciocinada, e isso acontece por causa disso, eu assumo essa responsabilidade e me reconheço responsável por isso, as coisas começam a mudar. É a sinceridade e a autenticidade que são atributos da fé raciocinada. A fé que vai dizer, não adianta você mentir, porque se você mentir hoje, você vai ter que mentir mais ainda amanhã. E isso se torna um vício.
E o cérebro de um espírito encarnado é a máquina mais perfeita para aprender. E aprendemos de tudo, o que presta e o que não presta. E se você repete, num processo chamado reforço, isso se torna crônico. E aí você vai ser um mentiroso quanto mais. Vai enganar qualquer um a título de qualquer coisa. Emmanuel diz que a pior das posturas humanas é a enganação. Por quê? É simples. Não é difícil. Porque a enganação quebra na base o mais precioso instrumento para a formação e a construção de uma relação, qualquer que seja, que é a confiança. Não há nenhum tipo de relação próspera sem haver confiança. Por isso que Emmanuel fala que a verdade, a sinceridade é base na construção de tudo e tem muito a ver com a humildade. Portanto, amigos, a fé raciocinada é essa que nos permite entender os fenômenos e aplicá-los em nós para uma vida mais sadia e mais digna, alinhada com os ideais de Jesus, que está alinhado com a plenitude do Pai Criador. Portanto, nestes dias célebres da codificação espírita, ainda acrescido por uma data simbólica para muitos, a chamada Páscoa, utilizemos a nossa fé para desmistificar essa ideia de coelhinho, de ovinho. A Páscoa para os espíritas significa renovação. Significa Jesus retornando para nos mostrar a vida imortal do Espírito. Ele havia prometido para os discípulos próximos, na conhecida última ceia: não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador, etc, etc. E ao terceiro dia da minha ida, eu retornarei, me farei presente entre vós, para dar testemunho da vida, para que aonde eu esteja, aí também vós estarás. Desde que guardem os meus ensinos, diz o Cristo. É o trabalho que devemos fazer para esta renovação em busca da educação do espírito. Somos espíritos imortais, a vida não cessa. E o favorecimento da doutrina espírita na compreensão do que é uma reencarnação, das idas e vindas às dimensões espirituais e ao mundo material, nesse processo de educação para o espírito, de renovarmos as encrencas íntimas que vivenciamos em épocas passadas de maneira infeliz e atualizarmos através da pedagogia de Jesus, que é baseada no amor e no respeito ao próximo. Renovamos os nossos paradigmas mentais e, portanto, os nossos sentimentos estarão positivos. Estaremos com saúde, com integridade, integrados à natureza, unos com o Pai. Esse é o ideal proposto para celebrarmos isso que se convenciona chamar de Páscoa, renovação e libertação do espírito através de Jesus, através dos ensinos de Jesus. Então, amigos, consideremos e externemos, na medida do nosso possível, a nossa gratidão e que chegue lá ao codificador, aonde ele esteja, o querido Allan Kardec, a nossa gratidão, a nossa compaixão e o pedido, através do reconhecimento de quão pequenos ainda somos,
que nos auxilie nessa estrada da construção do bem, da caridade e do amor, segundo Cristo nos ensina. Gratidão, amigo codificador, e que sigamos por tão belas lições, em que a claridade divina seja sempre luz que ilumina os nossos corações.